Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos dar então nesse momento início à nossa meditação, a pregação da palavra do Senhor neste domingo pela manhã, rogando ao Senhor que Ele abençoe as nossas consciências, os nossos corações, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele fortaleça o seu povo e que Ele então também salve os perdidos que vierem entrar em contato com a exposição da sua palavra, seja por meio da pregação realizada nesta igreja, seja por meio dos outros irmãos que também têm se dedicado em meio a esse período de suspensão das reuniões públicas, a prepararem as pregações para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada, ouvida, crida e que ela haja em favor do seu povo para a glória de Deus. Hoje nós iremos dar então uma pausa nas nossas meditações sobre discipulado. Nós vamos nos dirigir até o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9. Aproveitando que hoje é um domingo de Páscoa, nós iremos então meditar exatamente sobre o significado pleno da Páscoa, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 28. Em reverência diante da palavra do Senhor, com nossos corações atentos e devotos, vamos então realizar a leitura desses versículos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e as aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vamos ao Senhor em oração. Deus santo e eterno, nós te suplicamos que tu nos auxilie nesta manhã, Senhor, que tu nos socorra, que tu abra as nossas mentes e os nossos corações, que tu venha, Senhor Deus, em nosso favor, que tu capacite, Senhor Deus, essa palavra a ser pregada, Senhor, e aqueles que a ouvem, Senhor, a terem um coração impactado, transformado, edificado, ó Deus. Age, Senhor, em favor do teu povo nesta manhã, age em favor dos perdidos também, Senhor, ao que nós te suplicamos. Nos leva a meditar sobre o sacrifício do teu filho, a contemplar o sacrifício do teu filho e os benefícios, ó Deus, que tu tens entregue, que tu tens ministrado sobre aqueles que já estão nele e também aqueles, Senhor Deus, que tu convida a participar e que ainda não têm experimentado de transformação e redenção em Cristo. Nós te suplicamos, age em nosso favor para a glória do teu nome. É o que te suplicamos no nome dele, o teu filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma epístola muito profunda, uma epístola muito bela, e o autor de Hebreus, ele veio explanando desde o capítulo 1, o grande tema de Hebreus é exatamente a superioridade e a plenitude do Senhor Jesus Cristo.
O autor de Hebreus ele já explicou sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés como profeta, sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo como sacerdote, acima do sacerdócio levítico. E aqui ele vai nos explicar então sobre a excelência e a perfeição do sacrifício de Cristo, da oferta que o Senhor Jesus Cristo fez de si mesmo sobre diante do Senhor, a superioridade dela sobre todas as outras que nós vemos no Antigo Testamento, sobre todas as ofertas que eram prestadas. Nós vamos ver então exatamente isso, sobre a excelência do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós dividimos esse texto em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver então para o que Cristo fez no passado. A segunda parte nós iremos tratar sobre o que Cristo está fazendo no presente. E a terceira parte nós iremos falar sobre o que Cristo fará no futuro. Do versículo 14 ao 23, o que Cristo fez no passado. Do versículo 24 ao 28, o que Cristo está fazendo no presente. E o versículo 28, o que Cristo fará no futuro. O texto ele inicia dizendo, então, o que Cristo fez no passado. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O texto começa nos dizendo exatamente que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele se ofereceu imaculado, ou seja, sem culpa, sem mancha nenhuma, ele se ofereceu voluntariamente, é isso que o texto nos diz, se ofereceu a si mesmo. E o Senhor Jesus Cristo aí nos explica isso, que ninguém tirou a vida dele, mas ele mesmo a deu. E ele se entrega, então. Ele se oferece como sacrifício imaculado a Deus. Para quê? Para purificar as nossas consciências de obras mortas e nos capacitar a servir a Deus. O texto começa nos dizendo de maneira direta que o Senhor Jesus Cristo ele se entrega numa cruz e que, como consequência disso, nós temos vidas transformadas. Nós temos a libertação da culpa, porque ele é sem culpa e imaculado. Nós temos Cristo substituindo o seu povo e recebendo a condenação sobre ele. Portanto, ele faz aqui reconciliação do seu povo. Ele limpa nossas consciências de obras mortas, obras que não tinham eficácia, obras que não tinham poder em si mesmo, que elas não tinham nenhuma vida. E ele nos conduz a servir a Deus. Se nós estamos hoje aqui, então, o povo do Senhor, lendo a palavra e se regozijando em Cristo, é porque Cristo morreu. É porque Cristo se entregou para redimir um povo. O versículo 15 diz que é exatamente por isso, porque ele morreu, que ele então é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O autor de Hebreus ele nos faz então uma ilustração. Ele diz, olha, porque Cristo morreu, é que nós recebemos as bênçãos do testamento, nós recebemos a bênção de uma nova aliança fundada no seu sangue. E a ilustração que ele utiliza aqui é uma ilustração muito conhecida por nós. Quando alguém elabora um testamento, esse testamento só passa a ter eficácia quando o testador morre. Enquanto o testador ele está vivo, ninguém recebe nada daquele testamento. Todos os bens estão concentrados nele. Portanto, a eficácia legal de um testamento, ela só passa a existir a partir do momento que o testador morre. Então, o que o texto está nos dizendo, que é por causa que Cristo morreu, é por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, que as bênçãos da aliança do seu sangue são ministrados, então, sobre todos aqueles que tomam parte no seu sacrifício e que creem no nome dele. É por causa da morte de Cristo. Deus ele abençoa o seu povo por causa do sacrifício do seu filho e por meio do sacrifício do seu filho. O que o autor está nos explicando é que todos os bens, todas as dádivas da nova aliança, eles fluem para nós por causa do sacrifício de Cristo. Eles são ministrados sobre a nossa alma por causa do sacrifício de Cristo. O perdão da culpa, a pureza, a redenção, a salvação, a comunhão com Deus, a reconciliação.
Cada uma dessas dádivas ela é ministrada a nós por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala aqui que havia um antigo testamento, um testamento antigo, e que esse testamento, ele carregava transgressões. Aqueles que estavam sobre esse testamento tinham transgressões, que a morte do testador, então ele faz a remissão das transgressões que estavam debaixo do primeiro testamento. Nós temos então uma pergunta, quer dizer então que aqueles que estão no Antigo Testamento, eles não foram salvos, eles não receberam dessas bênçãos na sua época? Não é isso que o texto está dizendo, muito pelo contrário. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento fala sobre purificação, o Antigo Testamento fala sobre redenção, fala sobre vida eterna, fala sobre ressurreição, fala sobre comunhão com Deus. O povo do Antigo Testamento, ele é chamado de povo de Deus também. Então, como pode ser isso se o sangue de bodes e de touros, eles não têm poder para remir pecados? Como então os irmãos do Antigo Testamento, eles recebiam essas bênçãos se o que eles tinham ali sendo executados era exatamente sacrifícios de animais? E o texto de maneira muito clara diz que o sacrifício de animais, eles não têm poder para redimir pecados. E a resposta é, eles tomavam parte dessas bênçãos pela fé. Assim como nós hoje tomamos parte e nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo pela fé, aqueles irmãos também, eles tomavam parte das bênçãos da nova aliança, eles foram salvos, eles foram redimidos, eles experimentaram de comunhão com Deus também pela fé, não por causa do sacrifício de touros e de bodes e de animais, mas por causa das verdades para as quais aqueles sacrifícios eles apontavam. O texto diz que eles eram figuras que mostravam como o Senhor iria operar. As verdades, elas eram pregadas por meio daqueles sacrifícios. Quando nós lemos aqui o versículo 21, o texto diz: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Nós temos essas verdades sendo então mostradas para nós por meio de símbolos. Primeiro, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há reconciliação, não há paz com Deus. Sem derramamento de sangue não há perdão pelos pecados. Sem derramamento de sangue não haveria aceitação por parte de Deus. Que sem um substituto que era inocente, era um macho, era imaculado, e ele precisava morrer no lugar do povo para expiação de pecados. Sem essa morte, sem esse substituto que morria no lugar do povo pelos pecados, não haveria paz com Deus e salvação. Essas verdades, elas apontavam então para o fato de que o Senhor, ele providenciaria um substituto, e que esse substituto imaculado, ele precisava morrer, sangue precisava ser derramado para que houvesse a remissão dos pecados. Essas verdades, elas perpassam todo o Antigo Testamento, e elas vão ganhando cada vez mais força, cada vez mais vigor, cada vez mais iluminação, até que todas essas promessas, elas são cumpridas então naquilo que esses sacrifícios eles apontavam, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Portanto, observem como é cheio de significado a figura do Cordeiro, desde o Gênesis, sendo demonstrado para nós como aquele que deveria ser morto diante de Deus, que deveria ser sem mácula, que deveria morrer no lugar dos pecadores para que houvessem pecados. E quando Cristo, ele aparece então, e João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Percebam como essa frase ela estava cheia de significado para os judeus que ali estavam, para os judeus que então contemplaram o ministério do Senhor Jesus Cristo. Essas verdades, elas perpassam todo o Antigo Testamento, e elas são reveladas exatamente nesses termos, que em Cristo elas seriam cumpridas na plenitude dos tempos. E essas verdades, elas estão presentes na Páscoa, um tema que nós meditamos durante esse período. Na Páscoa, nós temos ali do Êxodo no capítulo 11 até o Êxodo no capítulo 13 e 14, nós vemos o Senhor explicando o contexto da Páscoa, e mais especificamente no capítulo 12, instituindo então a Páscoa. E nós vemos então que por causa do sangue de um cordeiro, substituto imaculado,
suficiente para cobrir todos os que estavam naquela casa, cujo sangue era aspergido nas portas, nos seus umbrais, nas suas laterais. A ira de Deus então passou sobre o povo e garantiu vida e redenção para todos os que tomaram parte daquela instituição, que comeram, que participaram do Cordeiro e que usaram o seu sangue para poder passar sobre a porta. Esse significado ele vai sendo desvelado, ele vai tomando forma, e na plenitude dos tempos nós temos o próprio Cristo apontando para si como Cordeiro Pascal. Quando nós vamos até o Evangelho e Cristo, então, ele institui a ceia, nós vemos que ele fala que aqueles que tomam parte do seu sacrifício, do seu corpo e do seu sangue, do pão e do vinho, esses são salvos da ira de Deus. Nós vemos Cristo dizendo, no dia da Páscoa, que ele celebra com os seus discípulos, que o pão era o seu corpo, que era moído em favor dos pecadores, e que o sangue era exatamente a nova instituição da aliança. Pelo sangue de Cristo, o Novo Testamento, então, ele era fundado e ele era administrado sobre o povo de Deus. As bênçãos da nova aliança, então, elas são acessadas da mesma maneira como nós hoje, que temos essas verdades desveladas de maneira mais plena diante de nós, acessamos pela fé. Foi assim no passado e é assim no presente. Cristo morreu e por meio da sua morte nós temos acesso a uma nova aliança. Quando nós cremos então no seu sacrifício, nós recebemos todas as bênçãos dessa aliança sobre nós. As bênçãos da aliança decorrem então por causa da morte do nosso testador, o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos são pureza, reconciliação com Deus, novidade de vida para serviço a Ele e também a vida eterna. O texto nos diz então que Cristo Jesus, ele se entregou para redimir pecadores. Quando nós vamos então do versículo 24 ao 28, o texto ele começa a nos dizer sobre o que Cristo está fazendo. Nós vimos então que todos os sacrifícios antigos apontavam para o ápice, apontavam para o sacrifício que deveria ser feito de maneira perfeita, e esse era o sacrifício de Cristo. Mas após a sua morte, o texto nos diz sobre o que Cristo está fazendo neste momento. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Cristo também, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O texto nos diz então que o Senhor Jesus ele se ofereceu para a redenção, para salvar aqueles que aceitam e recebem, participam do seu sacrifício, mas o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele está agora no genuíno Santo dos Santos, no real Santo dos Santos, no Santo dos Santos, para qual aquele do tabernáculo apontava. E qual é a face de Deus? Ele está no céu, diante do trono do Senhor, diante da face de Deus, o local que é de fato o Santo dos Santos, fazendo o quê? Intercedendo pelos seus. O versículo diz, versículo 24, que ele está diante da face de Deus, comparecendo diante da face de Deus por nós. Por nós. O que o texto nos diz é que o sacrifício dele não somente nos deu perdão dos pecados passados, mas ele nos dá ainda a remissão dos pecados presentes e futuros. Nós não somente fomos salvos e perdoados pelo sacrifício de Cristo, mas a vida cristã é sustentada pelo poder desse sacrifício. O que o texto está nos dizendo é que Cristo, como sumo sacerdote, ele se apresentava diante de Deus para interceder pelo povo, mas o sumo sacerdote no Antigo Testamento ele tinha que entrar várias vezes, vários anos para poder fazer isso. O Senhor Jesus Cristo não. Ele entrou uma única vez e lá ele permanece. Lá ele é pleno, porque ele é imaculado, ele é perfeito. Ele não precisa oferecer muitos sacrifícios, muito pelo contrário. O sacrifício dele é poderoso, não somente para perdoar os pecados, mas também para manter o seu povo sustentado, salvo, vivo.
A vida dos santos ela é sustentada pelo poder do sacrifício de Cristo, de maneira que é impossível que eles retornem a um estado de condenação. Aqueles que de fato receberam a aplicação, a eficácia do sacrifício de Cristo sobre seus corações, eles não perecerão para juízo e para a morte. Por quê? Porque eles são fortes, porque eles são suficientes em si mesmos, porque agora eles são superiores a todos. Não, por causa do poder e da suficiência do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por causa que esse sacrifício ele continua operando nos corações, ele continua sustentando a vida do seu povo. As bênçãos da nova aliança, elas continuam sendo ministradas continuamente sobre o povo de Deus. O povo de Deus ele é purificado, ele é aperfeiçoado, ele tem a garantia da vida eterna, o acesso à presença de Deus. Eles tiveram a remissão perfeita e constante dos seus pecados, uma comunhão real e diária com o Senhor. Cristo, por meio do seu sacrifício, ele está operando em nós. O sacrifício dele não é como de touros, de bodes, que não possuem eficácia para perdoar os pecados, mas Cristo tem poder, não somente para nos perdoar, mas ele nos sustenta pelo seu sacrifício. Ele nos mantém pelo seu sacrifício. Ele nos aperfeiçoa pelo seu sacrifício. E ele nos conduzirá para toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, em comunhão do Senhor, com o Senhor, por causa do seu sacrifício. Ele trouxe libertação perfeita, livramento da condenação de maneira perfeita, absolvição perfeita e a garantia da vida eterna para todo o sempre com Deus. Portanto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, ele morreu, ele se entregou no passado para que pecadores sejam salvos por meio do seu sacrifício. Mas o Senhor Jesus Cristo atualmente está intercedendo em nosso favor como nosso sumo e perfeito sacerdote diante de Deus, nos sustentando a nossa vida, a nossa pureza e a força do povo de Deus, o vigor do povo de Deus, a comunhão com o Pai, também por meio do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele fala antes da fundação do mundo e para toda a eternidade em favor do seu povo. Por fim, no versículo 28 diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo Jesus, ele não somente morreu para nos perdoar, ele não somente continua intercedendo em nosso favor e nos sustentando por meio do seu sacrifício, ele não somente operou no passado e no presente, mas o seu sacrifício opera em nosso favor também no futuro, e aqui nós temos a nossa esperança. No futuro, Cristo se manifestará uma segunda vez para glorificar o seu povo. Cristo ele nos promete que a redenção consumada no passado, operada no presente, ela será experimentada e vista em toda a sua plenitude no futuro, quando ele se manifestar, onde o seu povo finalmente desfrutará não só da redenção da alma e do coração, mas também da redenção do corpo. Todo resquício de pecado, todo resquício de impureza, de dor, de sofrimento, eles serão extirpados deste mundo, eles serão extirpados do coração e da vida do povo de Deus. E nós, como povo do Senhor, seremos apresentados diante de todo mundo como os frutos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No final dos tempos, quando o povo do Senhor ele for glorificado, Jesus Cristo ele terá prazer em ver o seu povo. É isso que Isaías 53 diz. Ele vai ter prazer na obra que ele operou, porque ela é uma obra perfeita, transformadora, pura e eterna. Portanto, o sacrifício de Cristo, ele consuma a redenção no passado, ele aplica essa redenção no presente, mas ela garante também que nós experimentaremos dessa redenção de maneira plena no futuro, quando ele se manifestar e glorificar o seu povo. Nós temos então, para finalizar essa meditação, algumas aplicações. A primeira, só é possível receber os benefícios do Novo Testamento, do Testamento de graça, da aliança que o Senhor faz de maneira incondicional com o seu povo, por meio da morte do testador. E esse testador é o Senhor Jesus Cristo. Significa que é impossível você receber pureza, redenção, salvação. É impossível você ter comunhão com Deus. É impossível você receber vida
as bênçãos do Novo Testamento no sangue de Cristo, se você não se apropriar do Cordeiro de Deus, do sacrifício dele. Se seu coração não estiver depositado, se você não receber a morte do Senhor Jesus Cristo, porque é somente pela morte dele, pelo sacrifício dele, do qual nós tomamos parte pela fé, que as bênçãos do Novo Testamento fluem então em favor dos homens e pecadores. Sem Cristo, portanto, e essa é a segunda aplicação, os homens eles permanecem em uma situação desesperadora. Por meio da sua morte, Cristo traz reconciliação a homens que estão sob a inimizade do Senhor. Por meio do seu sacrifício, o Senhor Jesus Cristo traz vida a homens que estão mortos. Ele traz absolvição a homens que estão condenados. Ele traz pureza a homens que estão degradados e apodrecidos. Ele traz libertação àqueles que são escravos do pecado. Sendo assim, sem tomar parte da morte de Cristo pela fé, sem depositar o nosso coração no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os homens eles se encontram embaixo de maldição, destruição, condenação e escravidão. E eles não irão experimentar, então, das bênçãos da nova aliança que o Senhor tem oferecido pelo sangue do seu Filho. Assim como no Egito, todos aqueles que não se apropriaram do sangue do Cordeiro e obedeceram, então, e receberam a oferta de salvação e de libertação que o Senhor tinha feito por meio daquela instituição, e, portanto, pereceram os seus filhos, houve morte em todas as casas, assim também os homens que se recusarem a participar do sangue do Cordeiro pela fé, irão experimentar da ira de Deus nos tempos finais. A terceira aplicação é que o sacrifício de Cristo não é algo restrito ao passado, no sentido de que ele morreu, nos perdoou e agora ele resetou então a vida para nós tentarmos de novo. Não, é muito mais poderoso. O sacrifício de Cristo, ele nos redimiu. Todo aquele que crê em Cristo, então, tem a redenção consumada no seu coração, mas também é sustentado pelo poder do sacrifício do Cristo. Portanto, o crente hoje, ele desfruta de vigor por causa do sacrifício de Cristo. Cristo intercede por nós diante da face de Deus. Portanto, nós ainda lutamos contra o pecado, nós experimentamos as mazelas ainda dos resquícios do pecado que estão em nosso corpo, mas dia após dia o sacrifício dele opera em nós, nos purificando e nos conduzindo a uma redenção que é plena. O Senhor nos sustenta hoje, crente, por causa do seu sacrifício. O poder do sacrifício de Cristo, ele opera nos nossos corações, nos aperfeiçoando, nos moldando a sua imagem, de fé em fé, pelo poder do Espírito. A última aplicação é que Cristo se manifestará uma segunda vez. Ele vem. Isso é uma garantia. Assim como ele foi prometido no passado, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para a necessidade de um sacrifício que seria cumprido no futuro, e Cristo veio, e Cristo morreu, e Cristo então traz salvação àqueles que vão até ele buscando salvação e que depositam seu coração nele. Cristo também prometeu que voltará. Cristo se manifestará uma segunda vez para poder glorificar o seu povo. Mas o que isso significa para você que está me ouvindo? Alegria, exatamente por experimentar essa glorificação e do poder da redenção plena do sacrifício de Cristo, ou terror, porque o Cordeiro que se entregou para a remissão do pecado de todo aquele que nele crê, que sustenta o seu povo e que glorificará esse povo para a eternidade, o Cordeiro também virá com ira. O Cordeiro virá com rigor de juízo para todos aqueles que desprezaram o seu sangue e preferiram manter uma postura de rebelião e de guerra contra Deus. Ele mesmo irá trazer juízo. Ele mesmo irá trazer condenação aos que recusaram a sua oferta, a sua morte, a sua entrega para salvar pecadores. Portanto, quando Cristo se manifestar pela segunda vez, se fosse hoje e agora, o que isso significaria para você? Alegria ou terror? O significado da Páscoa é exatamente isso, que por causa do Cordeiro que Deus providenciou ao mundo, aqueles que tomam parte do sacrifício deste Cordeiro, pela fé, têm a ira do Senhor
lançada para longe deles. Mas aqueles que se recusam, eles têm a ira do Senhor derramada sobre eles. Portanto, que nesse momento nós possamos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e meditar se nós estamos nesta nova aliança e temos recebido de todas as bênçãos que fluem do sacrifício voluntário, perfeito e excelente de Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai eterno, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por falar conosco hoje através da tua palavra sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o poder, Senhor Deus, a eficácia, a plenitude, a suficiência do sacrifício de Cristo para redimir um povo para Ti, para sustentar esse povo e ingressar com esse povo na eternidade para a glória do Teu nome, Senhor, de maneira imaculada e glorificada. Que nesse momento, Senhor Deus, onde o mundo padece, Senhor Deus, de tristeza e sofrimento, nós como cristãos, Senhor Deus, possamos anunciar o sacrifício do nosso Senhor. Porque, ó Deus, essa aliança ainda está disponível a todos aqueles que buscarem e depositarem o coração no Teu Cordeiro Imaculado, Senhor. Mas, ó Senhor, desperta e conduz os corações a Te buscarem, Pai. Porque aqueles que recusarem o sacrifício do Teu Filho receberão da Tua justa e perfeita condenação, e quão terrível será, ó Deus. Portanto, suplicamos nesta manhã que Tu liberte os corações, que Tu fale aos pecadores, ó Deus, e que Tu os conduza nesse domingo, Senhor, a experimentarem de real transformação nas suas vidas. Que aceitando, ó Deus, o sacrifício de Cristo, depositando os seus corações no Teu Cordeiro Imaculado, eles possam receber as bênçãos que fluem, ó Deus, do Novo Testamento que Tu fundamentaste, ó Deus, no sangue do Teu Filho. É o que nós pedimos nesta manhã, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Para Ti, ó Senhor, que entregou o Teu próprio Filho em favor de pecadores. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou e voltará uma segunda vez para glorificar o Teu povo, ó Deus. A Ele a glória e honra para todos sempre. Amém e amém.